Bom dia, Leandro. Tomando um café com o seu Josias. É isso aí. Primeira pergunta. O que você gostava de fazer para se divertir quando era criança? Nossa, você foi muito longe, hein, Leandro? Meu, para divertir. O que a gente fazia quando morava na roça era brincar de esconde-esconde à noite. Esconde-esconde à noite? À noite, porque de dia não tinha tempo para isso, né? Tá certo. Me fala uma memória, uma das suas memórias prediletas, favoritas, crescendo na fazenda, na roça. Nossa, aí é... Deixa eu me lembrar aqui de alguma coisa que a gente fez. Correndo de bicicleta na descida. E um caiu, os outros veio caindo por cima. Se ralou todo. Isso é coisa, aventura que a gente não esquece no período de criança, né? Era tudo criança. E com quem que o senhor andava mais? O Júlio. Com o tio Júlio? É. Já fez muita bagunça com o tio Júlio já? A gente se entendia mais, né? A gente sempre viajava junto, do Rochedo para Goiânia, de Goiânia para Rochedo, sempre a gente ia junto, né? Então era umas coisas assim que a gente tinha mais afinidade um com o outro. Próxima pergunta. Quando o senhor era menino, o que o senhor queria ser quando crescer? É uma pergunta meio difícil também, viu, Leandro? Por quê? Como a gente morava na roça, o que a gente queria ser? Um fazendeiro. Um dono de muito gado, muita terra. Era isso. Mas não tinha... Queria ser engenheiro, Não, médico, a gente nada não pensava disso. nessas coisas, não. Queria ser só fazendeiro. Então o senhor realizou o sonho da sua vida, que hoje o senhor é um fazendeiro. Eu tô vendo mesmo. Uma chacrinha falar que é fazendeiro. Tá bom. Tudo bem. Próxima. Quando que o senhor comprou o seu primeiro carro? Quando eu comprei o meu primeiro carro, tinha seus 26 anos. Tinha 26 anos já? Sim. Estava em Goiânia já? Já era casado, já tinha o Alessandro. Só aí que o senhor foi ter o seu primeiro carro? Foi ter o primeiro carro em torno aí de 77, 78, por aí, que eu comprei meu primeiro carro. E qual foi? Um Fusquinha. Era um Fusquinha? Um Fusquinha 70. 70? Na época... Ué, então era um carro novo, velho. Era um carro muito bom, E quanto foi, você lembra? Quanto que foi? Ah, não me lembro mais, não. Foi muito dinheiro? O senhor teve que juntar dinheiro muito tempo? Não, até que não. Parece que eu saí de férias e apareceu esse carro lá e eu comprei. Alguém, para me retornar para a cidade que eu morava, Santa Helena, alguém me deu um tanque de combustível. E esse alguém era o sogro do Zezinho, meu irmão. Do Zezinho, tio Zezinho? Como eu era muito amigo do pai dele, eu dirigia para ele de vez em quando, quando eu estava de férias. Aí o pai da Magna falou: eu vou dar um tanque de combustível para você voltar para sua cidade. O pai da tia Magna. Entendi. Sogro do meu tio, tá certo. Um cafezinho com leite quente. Cafezinho. Pão de queijo. Quem te ensinou a dirigir? Leandro, na realidade, a gente não aprendeu a dirigir. Nós começamos a pegar um trator velho na fazenda e começamos, aprendemos a dirigir o trator. Aí, para mim tirar minha carteira de motorista, eu entrei numa escola do governo para fazer um curso técnico para mexer com roça. Isso em Goiânia? Em Goiânia. E aí, nesse período que eu tirei minha carteira. Aí lá aperfeiçoei, tirei, porque a gente não tinha carro, não tinha amigo que tinha carro para poder ensinar a gente a dirigir. Aí lá eu aperfeiçoei, porque eu já tinha uma noção de como era dirigir, né? E aí foi quando eu tirei minha carteira profissional de motorista e mexi com máquinas agrícolas. Eu só tinha carteira para mexer com máquinas agrícolas também? Não, máquinas agrícolas não tinha, só tinha um curso técnico para mexer com máquinas agrícolas. E carteira de motorista profissional para mexer com caminhão, ônibus, essas coisas. Tá certo. Quando que o senhor recebeu o seu primeiro salário? Olha, salário mesmo foi, quer ver? Em torno de 66 por aí.
1966? 66. Foi E quando eu recebi meu primeiro salário. Já trabalhando pela Celg ou não? Não. Trabalhando numa banca de verdura no Mercado Central de Goiânia. Rapaz. Mercado E Central. o que o senhor fez com o Eu dinheiro? era moleque. Levava para casa, porque família grande demais, todo mundo tinha que levar dinheiro para casa, né? Ajudava em casa. Ajudava em casa. Tá certo. O senhor lembra quanto foi? Não lembro não. Mas pouco. É mixaria, né? Mas resolveu o problema da família, né? Tá certo. Onde o senhor estava quando encontrou minha mãe pela primeira vez? Leandro, quando eu encontrei a sua mãe a primeira vez, foi o seguinte. A gente morava numa rua e tinha um lote vago que atravessava para a rua do fundo. E em frente tinha um campo de futebol. E parece que a Cleusa, na época, gostava muito de futebol, porque o pai dela era torcedor do time Vila Nova. Né? Então, a sua mãe saiu, mas uma amiga dela encostou no canto do muro lá de casa e ficou vendo o jogo. E aí a gente estava no muro também olhando, e ali a gente se conheceu. E aí a gente começou a conversar, eu tinha namorada, ela não tinha. E depois de um período, mais assim, poucos meses, meu pai pegou um lote para capinar e eu tinha que passar com enxada de capinar, Sim. na frente da casa dela. E eu, para não carregar a enxada, eu saí arrastando a enxada para ela não ver eu carregando a enxada. Tá com vergonha? Sim, com vergonha. E nesse período a mãe dela viu e falava para a Cleusa, ali naquela casa tem um punhado de rapaz, uns rapazes bonitos, simpáticos. E foi aí que a gente começou. Aí a Cleusa começou a estudar com o Zezinho, meu irmão. E o Zezinho se engraçou por ela, mas aí parece que não deu certo. E aí a gente começou a conversar e começamos a namorar. E tá aí o resultado dos filhos hoje. Tá. E onde... Essa aqui já é mais pessoal, hein, Josias? Onde o senhor estava quando vocês deram o primeiro beijo? O senhor lembra? Ó, Leandro, foi na porta da casa dela. E foi uma polêmica. Por quê? Depois de uns 3 meses que eu vim conseguir beijar, dar um beijinho de leve na Cleusa. Conta aí a polêmica. E a polêmica é porque o irmão dela viu. Zezinho. Sim. E comentou lá, e o pai dela ficou bravo. Seu Jorge. Ficou bravo, o pai dela, né? Porque naquela época não era normal essas coisas. Aí, Dona Zica foi nos defender, que é a mãe da Cleusa. Falou, então, se você quer aqueles caras, então, porque deram um beijo, então você banca o casamento deles. E o seu Jorge queria casar porque Queria deu um beijo. casar porque deu um beijo. Aí a minha sogra defendeu. Não, nesse não. Então você faz a despesa, tudo, faz o casamento deles. Aí quietou. Aí deu... Aí nós ainda namorou ainda, quase um ano aí, pra depois se casar ainda. Tá certo. Como que o senhor pediu a mão da minha mãe em casamento? Leandro, eu aproveitei um dia lá, que tava o pai dela, porque o pai dela trabalhava fora, ficava de meses fora, e quando chegou um dia, aí eu comentei com a Cleusa que ia falar em casamento lá. E aí, quando eu cheguei, o meu sogro que veio falar comigo. Seu Jorge. Que a gente já estava há muito tempo namorando, que precisava tomar umas providências, né, tal. Aí foi quando eu falei, seu Jorge, é o seguinte, eu vim aqui pedir que o senhor tivesse mais Dona Zica aqui, aproveitando a oportunidade que o senhor está aqui em Goiânia, eu quero pedir a mão da Cleusa em casamento. Aí o senhor Jorge ficou feliz, agradeceu, falou, bom, eu falei, não, porque eu não pedi a mão dela em casamento ainda, porque ainda não era a hora. Então hoje chegou o dia e eu quero saber se o senhor aprova ou não, porque a gente já está namorando aí, um período já maior, eu queria ficar noivo. Aí ele falou, não, tudo bem, eu aceito, a Dona Zica, mãe da Cleusa também aceitou, de boa, porque a Dona Zica apoiava tudo. E ficamos noivos logo em seguida. O senhor lembra a data? Não me lembro exatamente, mas foi em setembro de 73. 73. Foi logo depois do seu pai ter falecido? Meu pai tinha falecido no mesmo mês. No mesmo mês? Sim. Que aí coisa,
Minha mãe até na foto, que eu tirei uma foto, a gente ficando noivo, né? Uhum. Aí minha mãe tá lá, minha mãe acho que não fazia nem um mês que meu pai tinha falecido. Tá certo. Porque a gente tinha um plano de casar em seguida, né? Hum. Só que aí com a morte do meu pai, a gente jogou para abril do próximo ano. Entendi. Então vocês ficaram uns 6 meses Sim, noivo. noivos. É. Tá certo. Conta uma memória, pai, que o senhor lembra, uma memória boa, né? Boas lembranças. De quando o senhor namorava minha mãe. Uma história de vocês dois. Ai, Leandro, agora como é que eu vou lembrar uma memória boa de quando a gente se namorava? Uhum. As aventuras aí da vida. Leandro, aconteceu uma coisa, não é uma memória boa, mas é uma coisa que a gente nunca esqueceu. Uma vez deu uma chuva muito forte lá em Goiânia e nossa casa começou a inundar, porque era fechado, né, os muros, e nós lá não sabíamos o que fazia, enchendo cisterna de água, fossa, que não tinha esgoto na época. E veio a Cleusa e Dona Zica, mãe da Cleusa, um enxadão. Ela viu aquilo lá, a minha sogra teve a ideia de arrebentar o muro. E isso eu nunca esqueci. E ela arrebentou o muro, aí a água escorreu. Aí resolveu o problema. Resolveu o problema. Nunca esqueci disso. Dona Zica. Dona Zica. Dona Zica era minha fã, ela me defendia da Cleusa. É, da Dona Cleusa. Me fala aí uma lembrança que o senhor tem, pai, do meu avô, seu pai. Do meu avô. Do seu pai. Do Meu avô. do seu avô, exato. Seu João, Prachedes, Seu de João. Medeiros. Fala aí uma lembrança aí que o senhor tem dele. Olha, eu lembro de umas coisas que acontecia na roça que meu pai defendia a gente de unhas e dentes. Meu pai, se qualquer pessoa que maltratasse um dos 13 filhos, porque já tinha os 13, meu pai era um homem, era um jagunço, que nem diz o outro. Ele era porreta. Era porreta. Meu pai não abaixava para ninguém, não. Só andava armado. Só andava armado, era peixeira e revólver. E é o seguinte, eu vi muitas cenas nesse sentido de meu pai nos defender. E meu pai, certas horas, ele falava, eu tenho orgulho dos meus filhos, que os meus filhos fazem o que eu determino. Então, é umas coisas assim que a gente nunca esquece. E da minha avó? Alguma lembrança da minha avó? A sua avó, vou contar. Dona Maura. Sua avó, de todo lado que a gente entrasse com ela, minha avó, a sua mãe, ou a minha mãe e a sua avó, era doce, era firme nas respostas, não maltratava ninguém, defendia qualquer filho de discussão com o outro. Então, minha mãe não tem jeito de falar dela, porque todo jeito que a gente chegava era bem sucedido. Era uma guerreira. Era uma guerreira. Nossa Senhora. A vida inteira. Uma senhora com 13 filhos, ainda muitos filhos pequenos ainda, ficar viúva, e ela aguentou o taco até o fim, porque tem mérito. Dona Maura era guerreira. Guerreira. Quando a minha mãe ficou grávida a primeira vez do Alessandro, como que ela falou pro senhor que estava grávida? Onde vocês estavam? Leandro, eu nem lembro da época que ela falou isso. Faz muitos anos, ele esquece. Mas acho que foi normal mesmo, porque ela falou que achava que estava grávida, aí a gente teve que ir para Rio Verde. Você estava em Santa Helena? Estava em Santa Helena. Aí nós fomos em Rio Verde, aí ela fez realmente o exame. Nessa época a gente ou pedia alguém para levar a gente, ou a gente pegava o ônibus para ir, porque não tinha carro, né? E aí fez um exame de sangue lá e aí confirmou que ela estava grávida. Mas assim, no dia a dia que ela desconfiou que estava grávida, né? Sim. Onde que o Alessandro nasceu? Nasceu no Hospital Santa Helena de Goiânia. De Goiânia. Sim. E onde o senhor estava quando ele nasceu? Eu estava junto, eu estava trabalhando em Santa Helena, mas eu acompanhei o nascimento em Goiânia. Onde a Tânita nasceu?
no Hospital Santana, em Goiânia também, setor aeroporto. E o senhor tava lá também? Também, presente. Mas morava em Santa Helena. Morava em Santa Helena. Então, quando ela ia, que marcava a época do parto, como foi todo cesáreo, aí eu ia acompanhar. E ficava lá uma semana, até mais, e voltava, ela ficava lá, depois eu ia, mais uns 15, 20 dias, que eu trazia ela para a cidade do interior. E onde eu nasci? Onde o Leandro nasceu? Hospital Santana também. Santana? Todos, você e a Tanta nasceram no Hospital Santana. E aí o senhor tava lá também? Também, presente. Presente. E foram os 3 foram cesárea? Todos os 3 foi cesárea. E como é que foi? Como é que foi o sentimento de... Acho que o primeiro filho, ele sempre tem mais impacto, porque é tudo novo. É tudo diferente, né, Leandro? Como é que foi o Naquela sentimento? época era emocionante isso. E que nem eu acompanhava ela grávida, eu carinhava a barriga dela, aquela coisa, beijava, né? A gente tinha aquele certo carinho, né? E punha alguém para ajudar ela, porque ela, pô, a Cruz engordava demais. Pô, o Alessandro nasceu com 4,450 kg, um negócio assim. Então era muito gorda, muito pesada. Então o que eu podia fazer, eu ajudava. E a gente sempre ajudando numa coisa e outra. Não deixava ela fazer as coisas pesadas, né? Porque eu morava dentro do trabalho, né? Então a gente ajudava muito um ou outro. E a gente mexia muito na barriga da minha mãe? Nossa, a barriga da sua mãe já ia entortar para os lados. Muito, muito mesmo. Conta aí uma boa memória, uma lembrança legal que o senhor tem do Alessandro, quando era bebê, criança. Olha, o Alessandro, por exemplo, tem umas fotos dele bebê, que as fotos, quando ele nasceu, todo mundo que via não falava, gente, que meninão bonito, que meninão lindo, que meninão do olho grande, né? Porque o Alessandro tinha um olho grande, assim. E não parecia menino que tinha nascido naquele período. Já parecia menino grande. Igual o Luca. É igual o Luca, tá igual o Luca hoje, velho. Em 4,5 kg, né? Então, essas memórias assim, dele pequeno, assim, acompanhando. Outro período foi o seguinte. Nessa época, o Alessandro deveria ter uns 4 anos, mais ou menos. E eu já tinha o carrinho, o Fusquinha. E eu emprestei o carro para um colega, e o colega foi sair, e ele, como o Alessandro gostava muito de ficar de banda no carro, e ele fez a manobra, esterçou o carro, a roda da frente saiu um pouquinho para fora, assim, do paralama, e derrubou o Alessandro e o pneu, e ele parou em cima do pé do Alessandro. Mas como era numa grama, não machucou tanto, né? Mas chegou a passar em cima do pé? Parou em cima do pé dele. E aí foi aquele desespero. O colega ficou tão desesperado que não soube nem tirar o carro. O que nós fizemos? Nós juntou todo mundo, levantou o carro. Era só chegar o carro tinha eu, o próprio motorista, que era o colega, e tinha mais não sei se era o Zé Divino Ferraz. Aí nós levantou o carro e ele tirou o pezinho dele. Aí o cara ficou tão perturbado que ele pegou o carro e saiu, foi embora. Porque eu tinha emprestado o carro para ele. E deixou eu sem carro para levar ele para o hospital. Oh, meu Deus. Aí eu pedi um vizinho de frente, aí o vizinho me levou, aí chegou lá, fez um raio-x, não teve nada não, só teve vai inchar um pouquinho o pé dele, mas passou uns antibióticos lá. Mas aí não teve nada não, mas foi um susto meu. Isso foi onde? Em Santa Helena. Santa Helena? A sorte é que o carro estava em cima de um gramado. E parece que a grama ajudou a amortecer o pé dele ali. Tá certo. Agora conta aí uma lembrança de quando a Tanta era bebê, criança. A Tanta era... Nem sei qual que é a lembrança. Quando era bebê mesmo, só tem lembrança deles brincando lá em cima de um monte de milho que a gente colhia, né? Isso em Santa Helena. Em Santa Helena. Brincando com torneira d'água, com mangueira, essas coisas. Ela andando de velocípede, toda bonitinha, loirinha, né? É mesmo que vê a Laila hoje, né? Então as lembranças que a gente tem assim, dela, assim, mas é nesse período. Depois, quando a gente mudou para Goiânia, ela foi ser dama de honra, de casamento, né? Acho que ela foi dama de honra, acho que umas 2 vezes lá.
Então essas lembranças que tem foto dela até hoje, menininha. Então aí tem essas lembranças aí. E uma lembrança minha de criança, bebê. Sua? Ah, tem muitas lembranças suas, né? Assim, pequenininho, só lá correndo lá de uma bicicletinha. Eu tinha uma bicicleta, dei uma bicicletinha velha para vocês, um velocípede, e vocês, aonde a gente tinha uma rampa, descarregava os equipamentos da Selg, vocês subia lá e descia correndo nessa rampa com essas bicicletas, com esse velocípede, e a sua mãe preocupada, porque era de cimento o trem, né? Com medo de machucar. Mas enquanto um caía, ralava, ficava por isso mesmo. Chorava, levantava e ia de novo. Levantava. Inclusive o Alessandro, uma vez que trincou o braço porque caiu numa brincadeira dessas. Mas tudo bem. Graças a Deus, nenhum dos filhos quebrou braço, quebrou perna, nem nada disso. Tá certo. O que o senhor tem saudade da época que os filhos eram crianças? Que tava todo mundo em casa? A saudade que a gente tem é que a gente não quer que os filhos cresçam. Você ter o domínio, estar junto com eles, brincando, rolando, pulando um em cima do outro, brincando de cavalinho, aquelas coisas. Então as lembranças que a gente tem, que os meninos, a gente não quer que eles cresçam, mas é a realidade, né? Depois, quando vocês já cresceram, eu já comecei a ensinar vocês a andar de a cavalo, aqueles negócios todos. Eu acho que até tem foto de vocês de a cavalo, você, a Tânita. É isso aí. Aí os filhos crescem e vão embora. Sim, aí lá abandona a casa dos pais. Aí fica tudo quieto na casa. Aí já vem os netos. Aí começa de novo. Começa tudo de novo. Senhor Josias, qual o conselho que o senhor me dá como novo pai, de pai para pai? Leandro, o conselho que eu te dou é o seguinte: seja amigo do seu filho. Orienta ele na vida. Porque se você não der o ensinamento adequado para ele aqui, ele vai procurar lá fora. E sempre quando procura lá fora, é negativo. Então, esteja sempre junto com o seu filho. Faça o que às vezes você nem poderia fazer para o seu filho. Não assim, dando as coisas para ele, dando conforto, dando coisas materiais, não. Ensinamento. E isso é muito importante hoje na criação de uma família. Tá junto, presente. Presente, tem que estar presente. Hoje é que sempre eu falo, a mãe tem que estar presente do filho. A sua mãe deixou de trabalhar hoje para ser uma aposentada, para estar com os filhos, para estar junto de vocês. Ela poderia estar trabalhando, tinha que pôr alguém para cuidar de vocês. Ela não aceitou. Ela abandonou o serviço para ficar com vocês. Isso fez toda a diferença. E fez a diferença. Mesmo vocês já grandinhos, já adolescentes, ela que comandou tudo. Verdade. Grande Dona Cleusa. Sim. O que o senhor espera para os próximos anos? Esses próximos aí, 10 anos. O que o senhor pensa assim que vai ser legal essa fase na vida agora? Leandro, essa fase aí é uma fase pro lado negativo, né? No sentido de idade. Mas tem um lado positivo, que é os netos que estão chegando. Isso pra gente não tem preço. A gente tem amor como se fosse o filho. A gente tem aquele medo que aconteça alguma coisa com um dos seus netos. Então isso é que faz a gente ir vivendo até os últimos dias da vida. Então vamos contar os netos aí. Primeiro neto. Primeiro neto, Gabriel. 9 anos. Depois a primeira neta, a Laila, com 5 anos. Depois veio a Ana, com 3 anos. Veio o Luca, com 2 meses. Vai completar agora. E a Bianca, que está aí com 1 mês. 1 mês e pouquinho. 1 mês e pouquinho.
Tá certo. Quem será o próximo, Josias? Conta aí. O Quem? próximo vai ser daqui do lado do Leandro, porque lá o trem tá meio fraco. Lá já parou? Lá parece que tá encerrando as carreiras lá. Vai ser daqui. A Nicole disse que queria ter 4 filhos, principalmente 3. Então que venha os próximos netos daqui. Gringo. E como é ter um netinho americano, Josias? De falar ser americano não vai fazer diferença. É um neto do mesmo jeito, como se fosse brasileiro. Não muda nada. Não muda nada. O carinho, o amor que a gente tem por eles não tem comparação. Tá certo. E vai falar português. Sim, sim. Se Pode Deus ter certeza que quando for no Brasil, ele vai falar muita coisa em português e vai ser muito bem recebido lá. Tá certo. Com certeza com os avós e com os primos, né? Para encerrar, Josias, manda uma mensagem aí para a família. Para os filhos, para as noras, genro, esposa, neto. Para os filhos, eu peço a compreensão dos mais velhos. Para os netos, é que os filhos ensinam aos netos que ser velho não é defeito. Ser velho é conhecimento, é sabedoria. Que eles passem a amar os avós também. Ok? É isso que eu desejo para todos. E para dona Cleusa? A dona Cleusa, que nem diz o outro, da maneira dela, do jeito que ela é, mas a gente se ama, viu? Tenho certeza. Se alguém me maltratar, ela vai me defender, como eu já vi muitas vezes ela me defendendo. E é a mesma coisa, se alguém maltratá-la, eu vou defender também. Tá certo. Então é um sinal que a gente se ama. E para os irmãos e irmãs? Os irmãos e irmãs não tem nem comparação, porque quando a gente está reunido, você já viu, né? É aquela farra, não tem distinção. Todos muito bem unido, muito bem relacionamento, assim, entre um e outro, muito bom. Sente falta um do outro, tá sempre junto, abraçando, carinhando um ao outro. Quando adoece um, os outros tá tudo em cima, ajudando da melhor maneira possível. Então, família é isso aí. Tem família que tem um irmão e não se vê, porque não combina. Lá nós somos 13 e quer estar sempre juntos uns com os outros. E é isso que eu desejo que isso continue por muitos e muitos anos ainda para frente. Se Deus quiser. Amém.